Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E entramos agora no estudo sobre as psicopatologias. Eu convido você que está com esse livro aí, abrindo a página 195, onde iremos estudar hoje de início de abertura dos estudos das psicopatologias sobre as neuroses. No início da sua obra, Freud dividiu os transtornos que então ele denominava psiconeurose em três categorias psicopatológicas: neuroses atuais, que estavam em desuso na psicanálise, mas que recentemente a ocupar, voltam a ocupar com esse momento, com esse mesmo nome, um lugar de destaque, principalmente a partir dos estudos com pacientes somatizadores. O que é a neurose atual? É o que o sujeito está vivendo atualmente. Então, existem vários tipos de neurose. Dizer para uma pessoa, fulano é neurótico, tá, qual neurose? Isso nós vemos muito em supervisão, de caso clínico, em que o analista leva para o seu supervisor um quadro. Claro que ele vai mencionar no seu paciente e nem tem que mencionar dentro de uma ética psicanalítica, não nem cita o nome do paciente, muito pelo contrário, não há essa preocupação, mas vai apresentar ali um quadro da estrutura psíquica desse paciente, né? Neurose atual. Temos agora um assunto que ninguém quase se fala, que é a neurose da pandemia, que tem aí uma questão de uma cripta nesse inconsciente coletivo universal da humanidade, né? Que vai gerar outros e outros sofrimentos para as próximas gerações. Então, a neurose atual é aquilo que acontece agora na vida do sujeito. E que cabe a esse analista perceber se é uma neurose de ordem infantil, que é também muito perigosa, e nós vamos falar dela daqui a pouco, e a neurose atual, que é aquilo que está fazendo o sujeito sofrer. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a neurose hoje que atormenta o carioca? É a violência, né? A guerra, né, entre as facções, a polícia, muitas vezes, ao invés de proteger o cidadão, ele ataca esse cidadão. São neuroses atuais, né? Você sai de casa, não sabe se você vai voltar. E é uma neurose atual. E essa neurose atual, o sujeito vai trazê-la para o seu set analítico. E cabe a esse analista estar resguardado de um conhecimento da estrutura e do desenvolvimento dessa personalidade do sujeito e entender, né, essa neurose que se apresenta aí no set analítico. A partir as neuroses transferenciais, também conhecidas como as psiconeuroses de defesa, que eram as histéricas, as fobias e obsessões, sim, as neuroses de defesa, né? Essa negação, né, do sujeito frente ao seu sofrimento, essa ditadura da felicidade que é dita por aí, esse discurso empoderado, eu me amo sozinho, é um discurso delirante e é um discurso que a pessoa continua pagando conta, né? Ela está devendo essa coisa de que eu me amo sozinho, um discurso delirante, muito delirante, quase beirando aí uma psicose, né? A questão aí do sujeito é, ainda não definir realmente a sua sexualidade, o que ele é bi, não é bi, o que está acontecendo, né? Cabe aí uma percepção da gente perceber que tem ali uma neurose ali de defesa, né? O sujeito está o tempo todo na defensiva, o tempo todo não querendo, né, frente a esse mal-estar da sociedade, dizer quem ele é de verdade. Mas isso tudo é importantíssimo para nós entendermos isso. Freud afirmava, então, que somente as neuroses transferenciais poderiam ser tratadas pelo método psicanalítico, visto a transferência ser a matéria-prima da psicanálise. E na época a psicanálise não reunia condições para perceber a existência da transferência,
daqueles pacientes que estavam em um estado de encapsulamento narcisístico próprio das psicoses, né? Claro, a transferência é o nosso carro forte. Se tem transferência, ele vai falar. Se tem transferência, ele vai entrar em associação livre. Se tem a transferência, ele vai ter insight. E se vai ter insight, ele vai elaborar. Sem transferência, ele não fala. Agora, às vezes chega nas minhas escutas, a pessoa que se diz jornalista, se diz, eu tenho que falar, desculpa, eu tenho que usar esse termo, se diz, né? Aí eu falo as palavras da Fernanda Samir com as minhas, né? Ele estava numa fantasia narcísica de ocupar um lugar. A questão é que o analista não está em um lugar. Ele, ele é um ofício, ele é um sujeito do inconsciente. Como é que essa pessoa que se diz analista não consegue fazer a leitura da transferência do seu paciente? Como não consegue fazer? E se esse paciente diz que vai embora da análise e ela não questiona, está falando desse próprio analista. Está falando dele, está denunciando ele. E a transferência sempre falando de uma questão edipiana o tempo todo. Nós vamos ver mais na frente os tipos de transferências, há inúmeras transferências. Você que está aqui agora me assistindo, você está numa transferência comigo pela qual eu tenho que saber fazer a leitura. Eu tenho que saber fazer a leitura dessa transferência. Agora, eu não sei, eu volto a dizer para vocês, não existe tipos de psicanálise, não existe tipos de analista. A psicanálise é uma só e analista um só. Ela é radical. Ou você está nesse lugar dentro de um desejo, que a análise aconteça, ou então fazer como o Zimmermann, né, e o Nazi, Lacan chama de trabalho vagabundo. É um trabalho vagabundo. Você não está sendo, você está sendo um vagabundo. É, os lacanianos são bem pesados, de linguagem, né? O Nazi vai dizer, para, sai desse lugar aí, vai, para, menos. Então, a transferência e outra, o fato dele estar em transferência com um analista em análise não quer dizer que ele entrou em análise. Às vezes eu fico ouvindo colegas, nossa, meu paciente não falta análise. Às vezes, fazer leitura dessa transferência. Porque sustentar a transferência de inserido a sua própria neurose é muito angustiante. Às vezes ele está indo para uma sessão de análise religiosamente, mas não está fazendo propriamente dito uma análise, porque a análise é aquilo que o Lacan fala. Agora, tem que tomar cuidado se ele está bem com a sua neurose. Como disse Lacan, se ele está bem com a sua neurose, a análise ali não vai acontecer mesmo. Porque a análise acontece quando esse sujeito é provocado pelo desejo do analista, uma angústia, o desejo do analista que a análise aconteça provoca uma angústia nesse sujeito, ele entra nesse estado de angústia, sim, o desejo é angustiante, e o que acontece? Vai despertá-lo para se inserir na sua neurose. E uma vez que se insere na sua neurose, aí sim começa a análise. Ela pode demorar 1 ano, 2 anos. O que o Freud não queria e que nós, analistas, temos que tomar cuidado é de não transformar o seu set analítico em um ponto religioso. Quando Freud dizia que não queria que a psicanálise é, fosse parar na mão dos religiosos, fosse se tornar uma religião, não é no sentido estritamente da palavra, não. É de fazer desse set analítico um encontro religioso. E esse analista ficar, ó, meu paciente não falta análise. Peraí, ele está muito bem. Que bem é esse? Porque se inserir na sua neurose é por angústia. Se comprometer com o seu processo analítico é muita angústia. Você está colocando ali o seu ego, sua libido. Então você tá pagando essa conta. É interessante que essa questão de conta é interessante, a gente vê isso muito na formação e vemos isso também muito na análise. A pessoa acha que porque ela está pagando uma análise ou pagando uma formação de que ela tem direito a alguma coisa. Ei, opa, menos direito.
O dinheiro na psicanálise é de outra ordem. O analista sabe que o dinheiro vem pela via da transferência do sujeito. Então, pontuar para esse paciente, pontuar para esse aspirante que, olha só, você está aqui investindo na sua formação, na sua formação. Então, é muito séria essa questão de dinheiro na análise, é muito sério, muito delicado. Eu pretendo, esse ano, eu estou vendo isso com o meu gestor de tráfego, de um curso prático nos próximos meses com essa questão do dinheiro, da transferência, do manejo, da direção do tratamento, aulas mais práticas, abordando os demais teóricos que vêm ali dar um escopo de compreensão sobre a prática clínica, tá, gente? De lá para cá, muita coisa modificou substancialmente na ciência da psicanálise e na psiquiatria. As síndromes das psicopatologias foram ganhando uma crescente compreensão genético-dinâmica, e, paralelamente, os autores foram ampliando e subdividindo e diversificando, construindo novos modelos e, portanto, aumentando a complexidade nosológica, tal como aparece nas modernas classificações diagnósticas do DSM ou CID. Seguindo o planejamento do presente livro, fica evidente que este capítulo não ficará reduzido à simplória, visto de hoje, a classificação original de Freud, porém, tampouco pretenderá sequer de perto abranger a totalidade dos tópicos nosográficos daquelas classificações oficiais. Assim, pode-se começar a dizer que as estruturas caracterológicas, os sintomas, as inibições e os estereotipos que configuram as diversas síndromes psicopatológicas resultam de um jogo dialético entre as relações objetais, as ansiedades, e para contra-arrastá-las. Os tipos de mecanismos que são utilizados pelo ego, pode-se dizer, psicanaliticamente falando, que fazer um diagnóstico clínico implica fazer uma análise sintática de como se articulam entre si as diferentes partes e níveis das várias subestruturas psíquicas, sendo que de início é útil estabelecer uma distinção entre sintoma, caráter, inibição e estereotipo. Então, o analista não tem se fazer o diagnóstico, nem deve ter. Não é nossa finalidade mexer no sintoma, nem deve mexer, mas entender a caracterologia daquilo que levou, que causou sofrimento, isso para nós é importante. E para isso, volto a dizer, temos escopo de material de pesquisa, um bom DSM atualizado. Eu prefiro aquele que ainda anda de mãos dadas com a psicanálise, né? Os clássicos, eu até prefiro esses, né? Um bom livro de diagnóstico psicanalítico, um bom livro de diagnóstico. Outros livros que falam sobre psicopatologias psicanalíticas clássicas. Vamos ver aqui quais são as psicopatologias clássicas. A neurose, histerias, depressões, psicose, somatizadores, que de novo são uma questão da neurose, neurose de conversão, as perversões, a homossexualidade, né? São as clássicas lá da obra de Freud e por aí vai descendo. Ah, mas André, eu pensei que fosse abordar as psicopatologias é, é, da psiquiatria. Não. E agora, no mês de março, nós iremos iniciar uma obra do Freud, que o nome da obra chama-se Ps- Psicopatologia da Vida Cotidiana. E nós vamos ver o que é psicopatologia à luz da psicanálise. A psicopatologia da psicanálise é de outra ordem. O ato falho, né? Pessoa revela o que estava oculto dentro dela, numa fala, num impulso.
numa brincadeira. O ato falho é isso. Tá ali quieto. Tem algo ali recalcado. Vai aparecer. No impulso, né? Numa contradição de falas. Porque a pessoa que se contradiz na fala, ela está dizendo o seguinte: eu não estou alinhada com o discurso. Eu não estou comprometida com a palavra. Por isso, esse desencontro, a pessoa fala uma coisa e a atitude dela diz outra, porque ela nunca esteve alinhada com a palavra. É aquilo que o Lacan fala. Você tem discurso, sua palavra é vazia, você não sustenta o que você fala. Então, a pessoa contraditória que fala uma coisa e a atitude dela diz outra, e que muitas vezes vai se manifestar num ato falho, no sonho, ou num xiste, numa brincadeira que não existe brincadeira, ela está dizendo daquilo que está tentando segurar. Mas o ato falho, como isso Lacan, é, na verdade, aí algo rico que escapou. Ó, isso aqui estava dentro dela, um ato falho. Essa impulsividade, quando vai ver, já fez. Quando vai ver, já fez, já falou. Ó, estava aí dentro. Isso aqui é você? Era isso aqui que você escondia de desejo, que você não queria que ninguém descobrisse, agora as pessoas já sabem. Então, é nesse ponto aí que a psicanálise, a gente vai estudar isso, mas isso é lá do grupo da formação das obras de Sigmund Freud. Como eu sei que tem alunos aqui, faz parte também lá da formação, vai casar um assunto com o outro. Quando falamos em sintoma, estamos nos referindo a um estado de sofrimento que o paciente acusa e do qual está querendo se livrar, porquanto o sente como um corpo estranho a si. E é evidente que existe a possibilidade da, da rara de que a pessoa manifeste claramente um sintoma facilmente observável pelos outros, alcoolismo, mudança de conduta, alguma evitação fóbica, porém que está tão ego, egocitônica que o paciente aparentemente não está percebendo que está sofrendo. Então, sintoma é aquilo que, na verdade, é aquilo que está por trás do alcoolismo. O alcoolismo é um sinal, sintoma não, que está por trás do alcoolismo, que leva ele a beber. Então, na aula de hoje, nós vamos procurar voltar lá nas aulas das estruturas, né? Do narcisismo primário, do secundário, nesse desenvolvimento da personalidade. Vamos ver se a gente consegue casar essa aula e as demais aulas lá com essas duas aulas sobre a estrutura psíquica e também o desenvolvimento da personalidade humana. O que está por trás do álcool é que é interessante. O que está por trás dessa fobia, dessa negação é que é interessante para o psicanalista. O termo caráter designa um estado organizado da mente e da conduta que pode resultar harmônico e saudável, mas também pode acontecer que, por mais sofrimentos que ele possa estar causando aos outros, é cometido e cometendo prejuízo para si próprio, muitas vezes mutilando suas capacidades latentes e reais, sempre prevalece uma egosintonia escudada de racionalização, muito bem engendradas, para um único exemplo, pode ser caráter obsessivo de uma pessoa bem adaptada e até bem-sucedida, mas que sofre de um enorme desgaste pelo seu medo de cometer algum erro, no mínimo que este seja o mesmo tempo que impõe igual intolerância às falhas dos outros. Então, essa coisa da pessoa, né, esse perfeccionismo, esse discurso, eu não estou sem paciência, tá? Por que você está tão impaciente? Por que você está tão intolerável? Que lugares que você está ocupando que
está sendo horrível lidar com o discurso do outro, está sendo difícil lidar com as falhas do outro. Que lugar é esse? Que lugar é esse que você se inseriu, né? Você colocou. Então tem algo aí falando também, né? Falando dessa pressa, a gente vive hoje uma época de pressa, as pessoas estão sempre correndo, não para mais para ter um olho no olho, não para mais para ter um entre pares, né? Tá. Você vê que há uma ansiedade acentuada, né? Eu acabei de fazer um pequeno videozinho para as próximas semanas, falando de ansiedade, essa coisa do sujeito que conta os minutos e as horas, as semanas, os meses para acabar logo. Porque está tão difícil viver, difícil ficar aqui no presente, para onde você quer ir, para onde você quer correr, né? Tudo isso. A inibição é um estado que tanto pode ser a preliminar de um sintoma que está se organizando, como também pode estar construindo por um permanente traço de caráter, que pode ser, por exemplo, uma timidez aceitável, que possa já estar expressando uma fobia social, né? Essas pessoas que se isolam demais, pode estar desenvolvendo aí uma caracterologia própria, um traço, talvez familiar, algo da infância, e a pessoa vai se isolando. Aparentemente parece que ela está com depressão, mas não está. Por isso a importância de entender o que é depressão, o que é fobia, o que é inibição. Os movimentos são parecidos, mas não é uma depressão. Muitas vezes é uma caracterologia própria dela, construída desde a infância. E é, temos que estar atentos a tudo isso. Por isso que eu falo, é importante. Esse livro aqui, gente, é só um pequeno escopo, mas há inúmeros livros, tá, sobre psicopatologia, técnica, teoria, que vai esmiuçando de maneira bem profunda, tá? Há teóricos contemporâneos trabalhando de maneira muito séria com relação a isso. E é importante, eu penso, eu falo para mim mesmo, né, e tento compartilhar com os meus alunos, que o analista de hoje não pode se dar ao luxo de dizer eu só tenho esse teórico, mas não quer dizer que tendo só um teórico, ou uma teoria, ou uma técnica, que ele não vai fazer um trabalho excelente. Não, muito pelo contrário, é um conjunto de amarras, né, em conhecimento teórico, técnico e uma boa escuta analítica. Eu volto a falar, essa escuta analítica é que vai ser o referencial nesse processo de análise, né? É a escuta analítica, né? É, o termo estereotipo, embora não apareça muito na literatura psicanalítica, deve, a meu juízo, ser incluído, porquanto ele designa aquelas atitudes aparentemente normais que o sujeito executa no seu dia a dia, mas que uma observação mais atenta vai comprovar que ele executa os seus papéis na família, sociedade, no trabalho, de uma forma mecânica, sem fazer modificações, gerando em torno de uma mesma órbita, como quem está unicamente cumprindo papéis fixos, estereotipados, tanto papéis normais como patológicos, que desde muito cedo foram designados pelos pais e educadores, e que, de alguma forma, mutila a sua personalidade. Sim, a personalidade é mutilada. Está no desejo do outro, está mutilado. Estar na expectativa de agradar a todos está, de uma certa forma, isso não existe. Já falei aqui em algumas aulas que você passa a existir a partir do afeto. É a partir do afeto. Esse afeto que diz: eu te vejo, mas eu te contemplo, eu te percebo, eu te abraço, eu te beijo. É esse afeto que vai dar a existência do sujeito. E aí eu volto a falar, por isso que eu escolhi o nome da escola, dessa narrativa realmente lacaniana, bem pesada, bem assim puxada, tipo, é, a importância desse analista ter um set de acolhimento. Ter um set de acolhimento, ter um set que esse paciente fala, aqui eu existo. E vai sair dali
desenvolvendo, construindo a sua existência, porque essa escuta deu lugar para ele de existência, dizendo: fala, me interessa o seu texto, me interessa a sua história. Os pacientes portadores de estrutura neuróticas caracterizam pelo fato de que apresentarem algum grau de sofrimento e de desadaptação em alguma ou mais ou uma área importante da sua vida, sexual, familiar, profissional, social, incluída também, é evidente o seu particular, permanentemente predominante estado mental, de bem ou mal-estar consigo próprio. No entanto, apesar de que o sofrimento e prejuízo, em alguns casos, possa alcançar níveis de gravidade, os indivíduos neuróticos sempre conservam uma razoável integração do self, além de uma boa capacidade de juízo crítico e de adaptação à realidade. Outra característica dos estados neuróticos é a de que os mecanismos defensivos utilizados pelo ego não são tão primitivos, como, por exemplo, aqueles que presentes nos estados psicóticos. De um viés psicanalítico pode discriminar de forma genérica 5 tipos de estruturas neuróticas: a de angústias, histeria, obsessivo compulsivo, fobia e depressão. Ele está falando aqui, gente, olha, deixa eu fazer um corrigimento aqui. Ele está apresentando 5 estruturas, né, de neurose. Mas há muito mais. Ele está aqui resumindo, tá? Ele está deixando bem claro. Aliás, o Zema tem sido sincero, né? É, ele está resumindo aqui, existe inúmeras neuroses, inúmeras, né? Não dá para você dizer, não, tem essa. Não, não, ainda mais nos tempos de hoje, cada vez mais vem surgindo mais e mais tipos diferentes de neuróticos, né? Tivemos uma pandemia tem muito tempo, ainda tem pessoas que têm pavor de espirro, de tosse. Ou seja, ele está vendo a neurose atual e quantos outros sintomas ele está aí produzindo com forma de arte a partir desse sofrimento. Quantas? Mas volto a falar da nossa importância de estar bem aí, amarrado a esse tripé da nossa análise pessoal, supervisão, conhecimento teórico, tá? E tá aí, lendo. Isso aqui é um livro básico que eu passei para vocês, tá? É um livro que eu trabalho, estudo há 21 anos, tem a obra completa desse teórico. Recentemente eu fui presenteada por uma aluna com o mesmo livro, eu recebi com muito carinho o livro dessa aluna, e assim, para mim são riquezas. Ler e reler esse autor, para mim, não é cansativo, muito pelo contrário, eu aprendo cada vez mais, né? Então, volto a falar para vocês a importância de nós estarmos aí alinhados realmente com a nossa clínica. Eu vou perguntar a você que está assistindo essa videoaula o quanto de tesão foi. Essa aula, esse dia que eu tive essa aula foi com uma lacaniana, foi em 2021. E ela me fez a seguinte pergunta, para mim não, a classe, né? O quanto de tesão você tem pela sua clínica? Aquilo mexeu comigo. Aquilo foi uma virada de chave. E o meu analista fez a mesma pergunta para mim na época, que também era André. O André me perguntou assim: quanto de tesão você tem não só na clínica, mas por você? Eu confesso que eu saí da análise desse dia mexendo e chorei muito. Porque ele inclui só a clínica, ele incluiu a minha vida. Então, tem sido muito rico para minha vida rever isso e passar isso para. Mas eu confesso a vocês, eu fiz um vídeo agora há pouco tempo falando de fracasso clínico, né? Fiz um vídeo falando que eu já tive fracassos clínicos, eu já cheguei a um momento da minha vida e a gente ainda passa por isso. Há pouco tempo agora eu conversei com os meus alunos da formação de uma situação que
eu estou atravessando, e que muitas vezes, se não fosse uma mão humana e amiga dizer, não vai parar agora, eu acredito que eu poderia não parar de não abandonar a psicanálise, mas poderia ficar um tempo isolado, um tempo enclausurado. Então, enclausurado. Mas, volto a falar para vocês, nós somos seres humanos, sentimos, choramos, nos irritamos, nos magoamos. Então, dizer para vocês que eu sei tudo de psicanálise estaria cometendo um grande equívoco. Não, eu nem quero saber, mas o desejo que a análise aconteça é estar aqui compartilhando com vocês entre pares e fazendo aqui essa costura, né? Essa construção gostosa que a gente está fazendo aqui, desse conhecimento riquíssimo e profundo que é a psicanálise, né, gente? É maravilhoso. Desde o viés psicanalítico, pode discriminar de forma genérica 5 tipos de estruturas neuróticas: a de angústia, histeria, obsessivo-compulsivo, fobia, depressão. Embora na atualidade seja muito difícil encontrar-se na clínica psicanalítica algum desses quadros de um estado puro, porquanto, alguma forma, eles sempre aparecem mesclados, convém descrevê-los separadamente, de acordo com a nítida predominância que uma das formas adquire no psiquismo do sujeito, e que determina uma configuração neurótica mais específica. As histerias e depressões serão abordadas em capítulos específicos, de forma mais detalhada, e levando em conta não só a sua sequência de abrangência clínica, mas também que, em algum grau, elas sempre subjazem a qualquer estruturação psíquica, incluindo aquela que costuma ser considerada como normal. Então, você dizer hoje, não, só vou trabalhar com esse tipo de paciente, às vezes eu vejo algumas nomenclaturas, né, nas redes sociais, a pessoa colocando lá que trabalha com isso, com aquilo. Peraí, mas você está limitando o sujeito de entrar na clínica? Peraí, como é que é isso? Como é que foi essa formação? Você está limitando ali quem você atende? Tá, uma coisa é a pessoa se especializar, né? Se aprofundar em um teórico, se aprofundar numa clínica como a clínica dos sonhos, a clínica da sexualidade. É sempre bom ter mais um complemento, conhecimento, né, clínico, mas você delimitar, como assim? Delimitar esse sujeito? A primeira é que o desejo do analista, ele é invocante, ele está invocando este sujeito que busca um tratamento frente ao seu sofrimento. Ele está invocando. E quando o desejo do analista é que a análise aconteça, esse análise aconteça engloba a transferência desse sujeito, e nessa transferência não vem dizendo uma placa o que ele traz, se ele tem fobia, se ele tem depressão. Não, ele está vindo, ele está respondendo uma invocação e uma transmissão psíquica. De vez em quando eu vejo umas coisas, alguns cartões, psicanalista tal, tratamento psicose. Peraí. Você já está dizendo como é que foi essa formação. Eu não entendo por que que as pessoas têm pressa. Nem tem escola psicanalítica na Zona Sul, eu não sei se é Ipanema ou Leme. Tem escola lacaniana que leva 8 anos e o pessoal não tem pressa. Já falei para vocês aqui e já falei na outra turma que eu fiquei 10 anos na minha escola. Eu terminei, né, os estudos teóricos e técnicos em 2009, mas eu só vim realmente me autorizar a clinicar foi a partir de 2014. Fiquei lá. Às vezes ia para a cozinha fazer café, ajudava lá na questão do percurso, auxiliava os aspirantes, né? Participava de grupos de estudo das psicopatologias, ou então dos teóricos, estava ali junto. Ou então, às vezes, eu pegava a vassoura, ajudava o pessoal na limpeza, varria também o pátio da escola, isso não era nenhum problema para mim. Mas eu não entendo. O Freud estudou histeria, ele e Brauer.
13 anos. Lacan vai se dedicar ao estudo minucioso da obra do Freud por mais de 10 anos. Eu não entendo certas coisas. Eu falo para vocês, eu não estou de chacota aqui com vocês. Tem coisas que eu não entendo. Peraí, você está delimitando. Por exemplo, eu tenho um cartão, eu só coloco André, psicanalista André, meu número do WhatsApp. Eu não delimito ali, eu cuido disso. Não, claro, claro que eu tenho minhas especializações, né? E toda vez que eu vou fazer uma especialização, procuro alguma coisa que tem um escopo de abrangência, como, por exemplo, eu sempre me especializei em teoria e técnica no modo geral, né? Mas não quer dizer que eu não me aprofundei na clínica da infância, ou eu viso também, ainda esse ano, não para agora, mas no próximo semestre, que estou bastante sobrecarregado, e graças a Deus estou trabalhando bastante, embora esteja passando por um atravessamento um pouco delicado, mas é sempre bom. Mas que isso não seja algo que venha limitar esse paciente. Quando você coloca isso em um cartão ou faz uma propaganda desse tipo nas redes sociais, aquela pessoa muitas vezes ela fala: peraí, o que ele está delimitando não é o que eu estou passando, não é o que eu estou sofrendo. Então, como o Zima coloca aqui, não dá para você se dar ao luxo, eu só atendo histéricas, eu só atendo depressivo, eu só atendo psicótico. Está tudo muito misturado, está tudo muito mesclado. Estamos vivendo também, segundo Zygmunt Bauman, uma era líquida em que as coisas evaporam. Você não sabe quem é quem, né? As redes sociais vêm aí trazendo uma questão narcísica pesada, uma ditadura da beleza, uma ditadura da felicidade, em que aquilo ali tá pior do que Matrix. Está bem pior do que Matrix, mas está acontecendo ali. E é um verdadeiro laboratório para quem aí tem aí um olhar clínico bem apurado e dentro de um conhecimento teórico bem aprofundado. Então, recomendo para vocês. André, tem dicas de livros mais sobre questão de teoria e técnica? Tem. Posso passar para vocês. Podem perguntar no YouTube, podem perguntar lá no nosso grupo dos fundamentos. Vou responder para vocês com muito carinho. Neurose atual. A neurose atual, segundo Freud, não é produzida por conflitos históricos, mas sim por motivos atuais. Veja, questões atuais. Há sofrimentos histéricos que não têm a ver com a infância. O próprio Freud viu isso. Eu acabei de dar um exemplo. Nós tivemos agora há pouco tempo uma pandemia. Nós estamos vivendo, volto a dizer para quem é do Rio de Janeiro, para quem é de São Paulo, né? Eu tenho acompanhado que quem mais assiste os meus vídeos seja por aqui, seja também pelo Instagram, a estatística mostra que Rio e São Paulo estão ali o tempo todo assistindo o que eu coloco aqui de conteúdo. A gente vê, né, aquele mal-estar da ditadura hoje está aí, né, essa cripta está aí, né, essa violência dos policiais, né, é, agredindo os cidadãos, né, agredindo um pai, uma mãe, né, como a gente vê muitas vezes em vídeos de telejornais, nas redes sociais, é resposta àquela ditadura, aquilo lá que não foi elaborado, que ficou recalcado nesse inconsciente coletivo do povo brasileiro. E que está aí material clínico para a gente ter que discutir em palestra, ter que discutir por aqui, ter que discutir talvez num podcast, ter que discutir muitas vezes num colóquio psicanalítico. Temos que falar sobre essa violência dos policiais, que, na verdade, esses homens de farda, com outro estatuto, né, e com outro movimento, é em resposta àquela ditadura. É em resposta àquela ditadura. Então, essas são as conflitivas também, as conflitivas das facções, né? Seja da Baixada Fluminense, seja da própria capital do Rio de Janeiro, está falando de alguma coisa, de uma psicopatia que saiu do controle. Saiu do controle. Saiu. Mas que é por motivos atuais, de modo que ela não depende estritamente de fatores psicológicos. Antes disso, a neurose de angústia seria resultante de fatores biológicos,
que agiriam através de substâncias químicas, sendo que o acúmulo dessas toxinas sexuais produzidas pelas excitações frustradas manifestam-se diretamente por sintomas de angústia livre, como taquicardia, palpitações, respiração ofegante, etc. Que diz Freud, são aquelas mesmas que estão presentes no ato sexual. Sim, sim. Mas por que que o ato sexual causa tanta angústia, né? Ainda mais se for com a pessoa amada, ainda mais se libidos ali, como diz o Reich, elas se casaram, elas ali fizeram uma conexão. É claro que vai deixar o sujeito angustiado. É claro que vai deixar. Né? Essa química que fez ali o enlace, claro que vai gerar angústia. É claro que vai gerar sofrimento. Então, por que não? O sujeito vai ficar angustiado ao tocar o corpo do seu objeto amado. Vai sim, vai. E Reich vai dizer: agora estão selados. Ou seja, você vai virar uma múmia eterna se essa pessoa foi embora da sua. Credo, até tossir, né? Seu corpo vai virar uma múmia eterna em vida. E somente o Freud descreveu dois tipos de neurose atual: a neurose de angústia, resultante da libido estancada, como o caso do coito interrompido, e a neurastenia. Esses últimos casos teria havido uma excessiva descarga de substâncias sexuais, como aconteceria no exagero da prática da masturbação, sendo que, como decorrência dessa hemorragia de substâncias sexuais, a neurastenia caracteriza por um quadro sintomático de fraqueza, apatia, cansaço, etc. Posteriormente, em 1911, ao estudar o caso Schreber, Freud descreveu um terceiro tipo de neurose atual, a hipocondria, que poderia estar representando no núcleo atual como esquizofrenia, né? Tem um livro, eu não lembro o nome do autor, Sociedade do Cansaço. Ele tem em cima, ele está aqui, juntamente com Freud, esse livro aqui. Puder ler esse livro, Sociedade do Cansaço. É um livrinho de capa roxa, tá? Ele está R$ 38 ou R$ 40 no Amazon. Poder adquirir esse livro. Vai ajudar a entender esse discurso que chega às vezes na clínica e fora da clínica. Eu estou muito cansado. E que muitas vezes tem nada a ver com calor, tem a ver com fadiga, tem a ver com a neurose. Eu volto a falar para vocês, nada é o que se apresenta, nada. A importância de estar na análise tem a ver com a escuta. A importância de estar sempre revendo as teorias, as técnicas, e as patologias e as psicopatologias te dão um escopo de compreensão das coisas que se apresentam para, para nós. Neurose de angústia. Conceituação. Freud estudou a angústia em dois momentos diferentes da sua obra. Na primeira formulação, a angústia seria, consequentemente, a repressão, o que provocaria uma libido acumulada que funcionaria de uma maneira tóxica no organismo. A partir de sua monografia Inibições, Sintomas e Angústia, 1926, ele conceitou de forma inversa, ou seja, é a repressão que se processa como uma forma de defesa e, e, e irrupção da angústia, mais especialmente angústia e castração. A neurose de angústia consiste em um transtorno clínico que se manifesta por meio de uma angústia livre, quer sob forma de permanente, quer pelo surgimento de momentos de crise. Em outras palavras, a ansiedade do paciente expressa-se também por equivalentes somáticos, como uma opressão pré-cardial, taquicardia, dispneia, suspirosa, sensação de uma bola no peito, como por uma indefinida angustiante sensação de medo de que possa vir a morrer, enlouquecer,
ou de uma iminência de alguma tragédia. Habitualmente, os psicanalistas empregam os termos angústia e ansiedade de forma indistinta, porém, creio que cabe a distinção o termo ansiedade. Designa alguma descompensação da harmonia psíquica interna, no entanto, nem sempre ela é visível ou perceptível, porque por meio de recursos defensivos que constitui os mais diversos tipos de negação da referida ansiedade, o sujeito pode estar impregnado por uma ansiedade latente sem que ela seja manifesta, como, por exemplo, disso pode ser o caso de uma fobia específica ao utilizar um elevador, sendo que essa pessoa nada sentir enquanto puder administrar bem suas técnicas e evitaria dessa situação obscena. Porém, o enfrentamento direto da situação ansiogênica pode fazer vir à tona de forma ruidosa aquela angústia que estava latente, aparentemente inexistente. Nós não trabalhamos com tratamento de choque. Certa vez eu vi um caso clínico de um paciente, ele era aspirante, como eu, ele com problemas de atravessar a ponte, né? Ele disse que um dia o psicólogo dele colocou ele no carro e levou ele para cima de uma ponte. O cara surtou. Agora você vai ser curado. Peraí, você não sabe o que está por trás dessa fobia. Você não sabe o que está ali recalcado. Não trabalhamos assim. Às vezes, atrás daquela fobia, atrás daquele transtorno, atrás daquele medo, há algo muito pior e que pode acordar, despertar, como diz o Lacan. Pera lá, o próprio Freud vai falar de questões de sofrimento humano que está muitas vezes um embaixo do outro, sob camadas. E que muitas vezes o sofrimento real dele não é aquele que está se apresentando. É outra coisa que está ali bem quieto e bem latente, gritando para acordar. Então ele ficou traumatizado. Ele falou assim: eu não sei como vim fazer saúde mental, mas aquele psicólogo me traumatizou mais ainda. Ele me deixou em cima de uma ponte e foi embora com o carro. Disse que para eu atravessar aquela ponte, ou seja, era um viaduto. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que trabalhamos. Nosso trabalho é escuta, é o acolhimento através da escuta, de afeto. Por favor, não faz isso não. É uma vida que está ali. Que isso? Tratamento de choque. Outro caso que eu ouvi, a pessoa tinha medo de escuro. Ele pegou, deixou o paciente entrar, deixou a paciente entrar e apagou as luzes e saiu, trancou a porta. Gente, pera lá, o que é isso? Não, não, você não sabe o que está ali. Você não sabe que está ali recalcado. Pode ser algo transgeracional. Como diz aqui, né, essa neurose de angústia, ele não sabe dizer de onde vem esse medo, esse pavor, essa coisa que deixa ele com o coração acelerado, essa coisa que acha que vai morrer a qualquer momento. Ele não sabe. Muitas vezes, a Tatiane, uma psicanalista chamada Tatiane, ela trabalhava, ainda trabalha, né, com pacientes de ordem de neurose de angústia. Ela percebeu que uma determinada neurose de angústia não era uma questão atual, mas era uma questão transgeracional. Perceber a importância de você estar realmente bem afinado com a sua clínica, bem afinado aí com o conhecimento teórico, te dá uma extra percepção psíquica. Ele não está conseguindo dizer. E é verdade. Nós não escutamos só o verbo, escutamos para lá, para além do verbo. É para além do verbo que nós escutamos. E isso dentro do sete, fora do sete, nós escutamos para além do verbo. Pera lá, gente, por favor, isso é muito sério. Fobias.
A concentração, uma complexa diversidade, diversificada combinação de pulsões, fantasias, angústias, defesas do ego, identificações patogênicas, pode determinar na personalidade do sujeito uma estruturação de natureza fóbica, pelo fato que essa estrutura fóbica axial costuma ser multideterminada e variar intensamente de um indivíduo para o outro, tanto que em intensidade como em qualidade, ela configura-se clinicamente com uma ampla gama de possibilidades, desde as mais simples e facilmente contornáveis até as mais complicadas, ao ponto de serem incapacitantes e paralisantes. Ou seja, pera lá, você não vai colocar todo neurótico fóbico numa mesma caixa. Ele está dizendo aqui, cada um tem uma intensidade. Dizer que toda histérica é igual, oi, há vários tipos de histéricas, as alfas e as submissas. Elas se dividem em grupo A e grupo B, mas entre grupo A e grupo B há vários tipos de histéricas. Por favor, assim, não, a sociedade hoje é uma sociedade depressiva. Tá? Que depressão você está falando? Vamos dialogar. Que depressão você está mencionando? Há vários tipos de depressão. Existem as crônicas, existem aquelas que são herdadas, aquelas que são despertadas, aquelas que são momentâneas. Existem vários tipos de depressão. Então, pera lá, questão de leitura, questão de. Tá falando de tesão. Quem entendeu o ser humano de hoje? Você que está aqui me vendo nessa aula, começa a montar sua biblioteca de um teórico chamado Jacques Lacan. Eu já comecei a leitura, está sendo angustiante, tá? Para mim, ler aquele cara tem que ter dois dicionários, um de psicanálise, etimológicos, e um de língua portuguesa. E agora encomendei uma enciclopédia filosófica para entender, porque ele é hegeliano e também ele segue a Platão, né? Mas eu tenho uma desconfiança que Nietzsche leu, desculpa, que ato falho da Nietzsche, eu tenho uma desconfiança que Lacan leu Nietzsche. Eu tenho uma desconfiança assim, gritante, porque parece que eu estou lendo Nietzsche com outro estatuto, gente. Sério. Eu estou montando a minha biblioteca do Nietzsche, né? Porque Nietzsche também outro filósofo angustiante, assim, atormentador. Eu tenho a impressão que eu estou lendo Nietzsche com outro estatuto, embora eu sei que ele é hegeliano, declarado, né? Ele é hegeliano, e já o Freud, não, o Freud, Schopenhauer, né? Que vai influenciar muito na psicanálise, no conhecimento psicanalítico do Freud, é o Arthur Schopenhauer, já o Lacan não, é Platão, né? Por isso que a psicanálise lacaniana está muito assim atravessada com a política, com a cultura, com a arte, né? É muito raro você não ver um psicanalista lacaniano não discutir direito, as questões políticas públicas, discute bastante diversidade, a questão aí, educação, estão sempre metidos aí nesse quebra-pau aí social, nesse mal-estar, né? Que bom, né? Eles estão sempre aí infernizando é, esse núcleo da sociedade, aí, convidando para um diálogo, né? Assim, desde uma situação em que estão presentes alguns traços fóbicos da personalidade sob forma de inibições, por exemplo, passando pela possibilidade de uma caretologia fóbica caracterizado por uma modalidade evitativa de conduta, né, aliada a um típico de estilo de comunicação e de lógica, pode atingir uma configuração clínica de uma típica neurose fóbica, né, sendo que, em certos casos, é tal o grau de comprometimento do sujeito que não é exagero designar uma psicose fóbica, né? Por outro lado, embora não é incomum que a fobia seja uma manifestação única, tal é a sua predominância no paciente, que costuma acontecer com mais frequência e que os sintomas isolados, ela vem associada de um indivíduo a outras configurações, como as histéricas e principalmente as obsessões e paranoides, são legítimas primas irmãs. Eu recomendo para quem quiser entender esse texto aqui rico e maravilhoso, leia o livro
é diagnóstico psicanalítico. Eu dei um curso sobre ele, vou regravar essas aulas para, para um site onde estou é, é, colocando algumas aulas para vender, no caso, oh, meu Deus do céu, até esqueci o nome do site, procure na ponta da língua, né? Isso aqui que é a psicopatologia da vida cotidiana ao pé da letra, né? Gente, lembrando a vocês, vocês estão na escola, e você que não é da escola, que está assistindo essa videoaula, lembrando que essas videoaulas vão ficar por um tempo determinado no YouTube, elas serão retiradas, né? Está sendo construído, elaborado um site propriamente da escola Formação do Psicanalista, onde essas aulas vão ficar exclusivamente dos alunos, tá bom? Ah, André, eu queria baixar. Pode baixar, quer baixar, quer salvar para você, salve, tá? Mas lembrando que elas serão retiradas, vão ficar exclusivamente dos alunos. Ah, lembrei, Hotmart, né? Lembrei. Alguma dessas aulas, irei regravá-las, né, para o Hotmart. São duas plataformas que eu vou colocar para vendas, né? Onde também, até o final desse mês, estarei produzindo também um e-book exclusivamente frente às lives que venho produzindo, né? Semana que vem, dia 19, termina nossas lives e aí começaremos um outro projeto voltado para a clínica, né? E eu quero também aqui já mandar um abraço muito carinhoso para nossa aspirante Bernadette por ter dado uma sugestão de canal, né? De canal. Mandar aqui um abraço muito carinhoso também para minha amiga e psicanalista Soraya Gonzaga, que vem nos bastidores conversando comigo e também fazendo, é, amadurecendo uma ideia de ter um podcast, né? Esse podcast, já escolhi o nome, não vai ser o nome da escola, mas vai ser o nome do novo canal que vou abrir agora no mês de março, que é Entre Afetos e Palavras. Entre Afetos e Palavras, o tema foi dado pela aspirante é, Bernadette. Em relação ao podcast, minha amiga, né, a psicanalista Soraya Gonzaga, que se estiver assistindo essa aula, para vocês duas, um abraço muito gostoso para vocês aí, tá, gente? Estamos aí nos bastidores trabalhando, né, pela formação dos nossos alunos e também para aquelas pessoas que pretendem buscar ajuda na clínica psicanalítica. Então, como ele está dizendo aqui, se vocês puderem adquirir, né, esse livro, Diagnóstico Psicanalítico, adquira, vai ajudar na compreensão desse texto aqui rico e maravilhoso. Lembrando que as estruturas parecem que são iguais, não são, tá, gente? A família dos antissociais, que são os psicopatas, sociopatas, psicóticos, é, o, os tem mais outros dois nomes que também são antissociais, mas que não interferem, mas eles, de uma maneira funcional, não prejudicam ninguém, né? Se vocês puderem adquirir essa obra, vai ajudar na compreensão das estruturas das frente à clínica, tá, gente? A propósito, eu creio que todo terapeuta com uma sedimentada experiência clínica há de concordar que os elementos fóbicos, obsessivos e paranoides andam sempre juntos e interpenetram, porém elas são estratificadas de uma forma de estrutura obsessiva e mais organizada no ego do sujeito. Quando ela falha, surge a predominância da estrutura fóbica, igualmente a de um plano de mais regressivo, surge estruturação paranoide. Sim, o paranoide, ele, para quem não sabe, ele é da família dos antissociais, né? O paranoide, o psicótico, o sociopata, o psicopata, né? Eles são da família dos antissociais, mas o paranoide em si, ele não é prejudicial a ninguém, né? A questão do paranoide a, a, converge ali em cima de ideias, né? Se você concordar com as ideias dele, né? Embora ele tenha o pensamento delirante quase que parecido com de um psicótico, mas ele não é um psicótico, um paranoide, né? Mas ele tem ideias delirantes, né? Tipo, essas ideias aqui minhas são as verdadeiras, são as absolutas. Então, se você concordando com ele, você vai ter aí, né, a amizade dele. Agora, você discordando dele, ele será seu inimigo ad eterno. E eu já vivenciei e já vi isso
na minha formação, né, da pessoa estranhar o outro porque não concordou com as suas ideias. Etiologia. Sabe-se que na infância as manifestações clínicas mais frequentes são aquelas relativas aos medos, fobias, especialmente animais, e aos terrores noturnos. É difícil estabelecer uma classificação definitiva das fobias, pelo fato de que são muitos os critérios que podem ser empregados, assim, unicamente para exemplificar se o referencial etiológico estiver baseado na fixação da etapa evolutiva, ela também permite várias vertentes etiológicas. Destarte, a fobia pode ser originária da clássica ou conflitiva da fase fálica edípica, como respectivo complexo de castração, tal como está magistralmente descrito por Freud na fobia que o menino Hans tinha por cavalos. Entretanto, abundavam evidência que a fobia também pode ser radicada na fase anal, até mesmo porque essa etapa evolutiva coincide com os processos de separação e individuação da criança, conforme os estudos de Mahler. Da mesma forma, podemos adotar o ponto de vista da escola kleiniana, que enfatiza o fato de a fobia é resultado de fixação na fase evolutiva do sadismo oral, canibalístico, por respectiva projeção dos primitivos objetos aterrorizantes sobre o espaço exterior, que então transforma-se em fobigeno. Pelo fato de que não há uma explicação unitária para a formação das fobias, cabe tentar classificá-las de acordo com a pluralidade causal, segundo a enumeração a seguir. Além da angústia de castração, também está sempre presente a qualquer fobia alguma forma de ansiedade, de aniquilamento e, sobretudo, de desamparo. Veja bem, essas fobias está falando, e eu peço a você para rever as aulas sobre, deixa eu ver aqui no índice aqui, né? Você, quem puder rever as aulas sobre estrutura e funcionamento do psiquismo e a formação da personalidade, lá na aula sobre a teoria, vai entender esse ponto aqui da etiologia, ou esses pontos que nós vamos estar aqui sobre as psicopatologias. É algo que ali não deu certo. E geralmente fala do abandono, né? Fala essa questão do afeto. Onde falta o afeto a todo esse desastre psíquico que ocorre no desenvolvimento do sujeito da sua personalidade, seja na fase oral, anal, fálica e até mesmo edipiana, né? Existe uma permanente simbolização de deslocamento da ansiedade que se constitui como uma cadeia de significantes. O melhor exemplo da rede de significantes que estabelece o significado fóbico consiste em correlacionar com as fobias originais da criança, do medo da escuridão, da solidão e estranhos, são intimamente conectadas como significado do medo da perda da mãe ou, ou do amor dela. Da mesma forma, comporta-se representações simbólicas que, transmitida pela cultura milenar, né, transforma-se em medos universais, serpentes, ratos, baratas, escuridão. Então, tudo isso fala de questões aí da primeira infância, né, dessa criança, e que aquilo que não foi assim passou, não foi simbolizado, não teve ali um olhar, não teve ali o que a Clay, o Winnicott, o Lacan bate na tecla, faltou aqui esse olhar, faltou esse afeto, vai aí ter essas hemorragias, né, na psique desse sujeito. Mas eu volto a falar da importância de ter um bom conhecimento teórico e de conhecer outros teóricos da psicanálise. Isso é o meu parecer. Vocês não são obrigados, né, a seguir essa minha linha de raciocínio, esse é o meu modo de pensar. As características clínicas, na clínica, como já foi acentuado, os estudos fóbicos virtualmente sempre vêm acompanhados de manifestações paranoides e obsessivas e sempre estão encobrindo uma depressão subjacente.
é aquele discurso, quanto tempo vai durar a análise, o que que eu estou fazendo aqui, não tem algo mais rápido, não tem um medicamento. Você está diante aí de uma neurose fóbica, mas que tem aí não só uma questão depressiva ali, transitando ali no meio, como também uma questão histérica e meio psicótica ali no meio também, né? Tipo, vai demorar muito esse tratamento, vai acabar quando, né? E a gente vive esse tempo, né? As pessoas querem mágica, querem alguma coisa que as arrebatem. A gente sabe que isso são discursos histéricos, né? São falas, são movimentos histéricos, né? Essa coisa de, ai, eu saí da análise, eu saí da terapia arrebatado. Não, 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 a psicanálise ela é sem graça, ela é sem cor e ela é angustiante. Fazer análise é puramente angustiante. Então, se o seu paciente não está se angustiando na análise, então tem alguma coisa a ver com esse analista, não com esse paciente. Tanto mais do que a sexualidade conflitada, sempre encontramos uma má elaboração das pulsões agressivas, há uma acentuada tendência a manifestações de natureza psicossomática. Basicamente, o que define uma condição fóbica é o uso por parte do paciente de uma técnica de evitação de todas as situações que lhe pareçam perigosas. Essa sensação de perigo decorre do fato de que a situação exterior é homogênea, por exemplo, um elevador, um avião, uma viagem, um tratamento analítico, está sendo um cenário onde estão sendo projetados, deslocamentos simbolizados, os aspectos associados, as funções e objetos internos representados no ego como perigoso. Então, a gente vê isso aí hoje na clínica, né? Eu prefiro hoje tratamento online, né? Tá, até que ponto esse tratamento online, ele realmente não está aí alimentando também, né? Como diz o Antônio Quinê, né? A questão da análise online, o psicanalista e a política, até que ponto isso aí não está alimentando aí, né? Uma fobia, né? Não, não vou porque a cidade está perigosa, tem tiroteio. Não, tudo bem. Temos que tomar cuidado, estar atento com os perigos que se apresenta hoje na clínica, mas até que ponto a clínica online hoje também está favorecendo a essa zona de conforto de sujeito que quer alimentar a fobia dele, né? Frente aos perigos da vida, né? E a vida é puramente perigo, né? Viver é correr riscos. Essa é a realidade de quem se autoriza a querer viver, né? Ah, mas eu não sabia que viver era correr risco. Não, viver é correr risco. E você tem duas opções: ou você para, não vou mais me arriscar, ou você continua, mesmo muitas vezes machucado, ferido, ressentido, mas você tem que escolher: eu vou voltar para o que era antes, ou eu vou continuar acreditando que a vida merece ser vivida, né? Como diz o ex-marido da nossa psicanalista e colega Maria Obleu Caligari, né? Eu quero uma vida para ser vivida. Viver a vida é correr riscos. Neurose obsessiva compulsiva, com situação no DSM-4, né? Essa entidade clínica está enquadrada com o transtorno obsessivo compulsivo TOC, da mesma forma que acontece em outras estruturações da personalidade, também a de natureza obsessiva diz respeito à forma e ao grau como organiza os mecanismos defensivos do ego diante de fortes ansiedades subjacentes. Assim, embora a obsessividade possa ser um elemento comum em diversas pessoas diferentes, é importante que se faça uma indispensável discriminação entre os seguintes estados. Primeiro, traços obsessivos de uma pessoa normal, ou como traços acompanhantes de uma neurose mista, uma psicose, perversão, né? São esses neuróticos por trabalho, por estudo, né? Lembrando que o neurótico obsessivo sai desse lugar de servidão voluntária, ele é uma pessoa extremamente determinada, segura e em desejar, eu tenho um vídeo sobre o discurso à servidão voluntária, do prefácio do historiador Leandro Carnal. Ele foi indicado pelo nosso professor lá na pós-UESP
Marco Antônio Coutinho, Jorge. Então, quem quiser, André, eu quero assistir esse vídeo. Me pede, ou lá no YouTube, ou no grupo, eu mando, ou pode ser no grupo, ou pode ser individualmente. O neurótico obsessivo, sendo nesse lugar de servidão voluntária, ele já tem muita energia, né? É, canalizando para si, tendo com clareza o que ele quer, nada para, né? A roda da fortuna gira por causa do neurótico obsessivo, tá? Seja no âmbito da escravidão, aquele que serve voluntariamente, ou seja aquele que se coloca para uma pesquisa. Freud era um neurótico. Aliás, a psicanálise ela é construída em cima de neuróticos obsessivos. Freud, Lacan, Melanie Klein, são pessoas que, quando se coloca para fazer uma pesquisa, não para, vão embora, né? E se hoje nós temos a psicanálise aqui, é graças às histéricas de Freud, mas é também graças à neurose obsessiva de Sigmund Freud. Se hoje você se delicia com outros autores da psicanálise, como a Klein, Winnicott, Bion, Lacan, Jung, agradeça a neurose obsessiva desses homens que estavam obstinados, determinados e seguros daquilo que estavam fazendo. Isso é lindo. Quando ele sai desse lugar de servidão voluntária, será que não está aceso? Eles são, eles não param. Então, se você é um neurótico obsessivo, André, me sinto no lugar de servidão voluntária, procura uma análise. Mas fazer que nem financiamento, vê quem é esse analista, dá uma olhadinha, vê referências, vê se essa pessoa realmente é séria, vê se essa pessoa não está fazendo o site analítico um lugar de religião, mas dá uma olhadinha com calma. Etiologia. Muitos autores, desde Freud até os contemporâneos, têm exaustivamente estudado a gênese da estruturação obsessiva sob os mais diversos múltiplos vertices de abordagem e de entendimento, como roteiro para o leitor que quer acompanhar mais de perto a evolução das ideias de Freud acerca dos fenômenos obsessivos compulsivos. Segue o roteiro cronológico das sucessivas vezes que ele abordou essa temática. Na época pioneira das suas primeiras ideias, surgem em 1894 as psiconeuroses de defesa, as obsessões e fobias, é, atos obsessivos e práticas religiosas, na qual ele formula a famosa sentença que a religião é uma neurose obsessiva universal, enquanto a neurose obsessiva é uma religião em particular. Prossegue, 1908, caráter notismanal, 1909, sobre a neurose obsessiva, totem tabu. Então, Freud faz um estudo minucioso, esmiuçando, durante todo o seu percurso em construção desse edifício chamado psicanálise, ele faz aí inúmeras ressalvas sobre o que é uma neurose. Acho que o que sustenta a religião é a questão edipiana. Mas que ela, de uma neurose obsessiva, é essa coisa de querer salvar o outro, né? Ou essa coisa de saber o que é melhor para o outro. Isso é perigosíssimo demais. O que é melhor para o outro? E essa ideia de querer de que algo maior tem que me salvar? Como assim algo maior tem que te salvar? Né? Isso é bem assustador. Características clínicas, página 203. De uma forma algo abreviada, os seguintes aspectos merecem ser destacados. O termo obsessivo, etiologicamente, deriva do etmos latinos, que ob quer dizer contra, a despeito de. Significa uma posição própria, tal como aparece de destino, bastando isso para definir quando existe uma ambiguidade e ambivalência no sujeito obsessivo, resultante do fato de que, por um lado, ele sente o seu ego
submetido ao superego tirânico, ele é obrigado a fazer, a pensar ou omitir sob penas, ao mesmo tempo ele em que ele quer tomar uma posição contra esse superego. Esse conflito entre as instâncias psíquicas implica os sintomas já mencionados de ordem, limpeza, disciplina, escrupu- escrupulosidade e afins, e caracteriza o obsessivo sendo a obsessividade como manifestar-se com dois perfis caracterológicos, um de manifesta de uma forma passiva, corresponde a uma chamada fase anal retentiva, e outro tipo de uma natureza ativa, corresponde a uma fase anal expulsiva, como foram denominadas por Abraham, os primeiros aqueles obsessivos que podem considerar como sendo do tipo possessivo, passivo submetido, apresentam uma necessidade enorme de agradar, lhe seria dizer não desagradar. Todas as pessoas, devido à sua intensa ansiedade em poder magoar, ouvir, perder o amor delas, assim, esse tipo de obsessivo pode ficar no papel de criança intimidada e submetida aos objetos superegóicos, as quais passam o tempo todo pedindo desculpa, por favor, com licença, muito obrigado, ou adotando atitudes masoquistas segundo modalidades caracterológicas de obsessivos. Consiste no tipo não submetedor, que resulta de um processo de identificação com o agressor, pelo qual o sujeito adquire características que exercem um controle sádico sobre os outros, os quais ele quer impor suas verdades. Então, há dois extremos aqui do neurótico obsessivo, né? Uma de uma servidão voluntária, de agradar a todos, de ter todo mundo feliz, né? O bonzinho, mas não tem nada de bonzinho, ele tem algo ali perverso. Se vocês puderem observar, aqui não menciona a neurose infantil, né? Essa coisa, medo de perder o outro, né? Essa coisa que eu dependo de você, né? Mas a neurose infantil, ela também vai falar de uma perversidade ali, né? Que é a coisa da pirraça, né? Então, porque você não vai me agradar, então eu vou retalhar. Então, a neurose infantil nem sempre está falando somente uma dependência, mas também traz ali questões da infância bem pesadas, né? Como diz o Winnicott, né? Há um perigo ali, há um monstrinho ali. Então, dentro desse pequeno rascunho que a gente percorreu aqui, é apenas um rascunho sobre neurose, né? Mas é um universo muito vasto, com vários tipos de neurose, com vários tipos de nuances, de movimentos, e deixo aqui para você. Qualquer dúvida frente a essa aula, pode perguntar no grupo ou no privado lá no YouTube. André, eu quero assistir esse vídeo sobre a servidão voluntária. Pode pedir que eu mando, sim, seria um problema, tá bom? Então, lembrando, esses vídeos vão ficar por tempo determinado no YouTube, tá? Então, você que é da escola, fica tranquilo, ele vai para um site da escola, fica lá por tempo determinado. Por uma questão particular minha, ele vai para o Hotmart ser vendido algum desses vídeos. Outros vídeos eu vou regravar gravar algumas aulas, como transgeracionalidade, é, aonde foi o percurso que eu tive desde 2021 para cá, dando cursos, né? É a Alma do Freud, é o sexto curso. Serão retirados. Então, se você que está assistindo não é da nossa escola e queira baixar, fique à vontade, tá? Fique à vontade para baixar essas videoaulas. Então, lembrando que daqui a um mês, né, acredito que vai ser depois do meu aniversário, 4 de março, estarei inaugurando o canal Entre Afetos e Palavras, graças aí à sugestão da nossa aspirante Bernadette. Gente, muito obrigado a você que esteve até aqui assistindo essa videoaula. Espero que ajude na sua formação como aspirante e ajude no seu percurso analítico que você já está clinicando. Então, desde já, muito obrigado e vamos caminhando, gente linda. Até mais.